Se você viveu nos anos 2000 na internet, existe uma chance bem grande de você ter experienciado pelo menos um jogo feito em Flash. A internet foi infestada por jogos simples feitos em 2D que rodavam em qualquer navegador. E essa facilidade de experienciar esses jogos foi o motivo principal para eles terem ficado tão populares na geração em que pelo menos eu fiz parte. Porém, apesar do seu enorme legado, hoje os jogos Flash são relíquias de um passado distante que pelo menos por algum momento correu o perigo de desaparecer por completo. Então é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a arte perdida dos jogos Flash. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Então, começando do início, a história do Flash se inicia com a fundação de uma empresa chamada Future Wave Software, que foi fundada em 1993 por Jonathan Gay e Charlie Jackson, a qual de início trabalhava com a produção de programas para mesas gráficas. Porém, em 1995 a empresa começou a enxergar o potencial na produção de animação baseada em vetor. Logo, a partir de uma modificação em um programa anterior, eles lançaram o que se acredita ser a primeira versão do Flash, que foi oficialmente lançada em 1996 para o Windows e o Mac, sendo chamada de Future Splash Animator. E junto do lançamento desse programa, também foi lançado o Future Splash Player, que permitia que os projetos feitos dentro desse programa pudessem ser rodados em uma página da web, o que realmente possibilitou a dominância da tecnologia nos próximos anos. Mas ainda não chegamos lá. E nos seus primeiros anos, o Future Splash foi usado em diversos sites importantes, como o do MSN, o da Disney e até os dos Simpsons. E futuramente, o Flash foi usado em praticamente toda a internet. Até mesmo o YouTube nos seus primeiros anos funcionava à base do Flash. E ainda em 1996, a Future Wave foi comprada pela empresa Macromedia, que finalmente trocou o nome do software para Macromedia Flash 1.0 em seu primeiro lançamento, sendo que só foi em 2005 que a gigante Adobe comprou a Macromedia, o que fez ela incorporar o Flash no seu catálogo de softwares. Mas onde que os jogos entram nisso tudo? Bem, durante o final dos anos 90, o Flash era muito usado para fazer animações e páginas na internet, inclusive mesclando essas duas coisas, o que gerou essa estética de sites do início dos anos 2000. E jogar jogo direto no navegador, assim como você deve imaginar, ainda era algo muito novo. Acredita-se que um dos primeiros jogos de navegador foi o Earth 2025, lançado em 1995, mas falar do primeiro jogo feito realmente em Flash é um pouco difícil, já que não se tem uma resposta clara para isso. Mas definitivamente o que foi o ponto de partida para a cultura dos jogos Flash foi a criação de um site que você provavelmente já ouviu falar. Em 1991, o programador americano Tom Fulp iniciou a produção de uma fanzine da empresa de jogos Neo Geo, chamada Newground, que era literalmente a tradução do nome Neo Geo. Essa fanzine tinha uma distribuição bem limitada, sendo distribuída a apenas 100 pessoas. Porém, em 1996, Fulp finalmente criou um site para ser uma espécie de versão digital da sua revista. E foi aí que o grande Newgrounds.com começou a dar os seus primeiros passos, já que ainda nesse ano ele começou a trabalhar em jogos e animações que já mostravam o que seria postado no site no futuro, sendo que um dos seus primeiros jogos é conhecido como Clube Acil, que é um jogo onde você bate uma foca com um taco de beisebol. Um conceito bem saudável, não é? Contudo, foi em 1999 que ele criou o seu primeiro jogo em Flash, que se tornou um grande clássico que é referenciado até hoje, o Pickle Skull, que possui um conceito bem problemático para se dizer o mínimo, já que o jogo é inspirado no atentado de Columbine. Mas fora isso, o jogo ficou conhecido na época por ser um dos jogos mais sofisticados do Flash, já que para a época ele possuía mecânicas complexas e uma história com início, meio e fim. E além disso, o Pickle Skull foi o responsável por iniciar a era de ouro dos jogos Flash, já que o Newgrounds começou a permitir que outros usuários postassem os seus próprios jogos e animações, inclusive em uma época antes do surgimento do próprio YouTube. E isso fez com que uma avalanche de conteúdo aparecesse no Newgrounds, sendo diversos jogos, ilustrações e animações. E muitos desses trabalhos carregam muita influência dos trabalhos de Fulp, não só Pickle Skull, como diversos outros, como o clássico Alien Hominid, além de outras produções de outros
criadores. Essas animações e jogos feitos de forma amadora através do Flash tinham constante uso de violência gratuita, já que muitos deles eram feitos apenas para chocar. Isso inclusive criou uma certa estética para esses trabalhos. Um dos mais proeminentes dessa leva é com certeza o Skull Kid, que eu acredito que você já tenha pelo menos ouvido falar alguma vez. O jogo te coloca na pele de um menino usando uma máscara de caveira carregando uma serra elétrica que invade um escritório com o objetivo de matar o chefe da empresa. E pelo caminho você corta ao meio um monte de funcionários que só estavam tendo mais um dia de trabalho. E, inclusive até hoje eu não consigo passar do último inimigo do jogo, aquele cara com a metralhadora. Eu não sei porquê, mas até hoje eu não consigo passar dele. Temos também um jogo chamado The Visitor, onde o jogador é um ser alienígena que cai na Terra e tem a habilidade de explodir seres vivos entrando dentro deles. E toda essa cultura de produzir coisas ofensivas guarda uma das histórias mais esquisitas que envolvem Flash e o Newgrounds, sendo o caso do animador Live Corpse, que eu já mencionei em um vídeo aqui do canal. Ele era um animador que postava seus trabalhos no Newgrounds em meados de 2004, e ele era conhecido justamente por fazer animações bem violentas e chocantes. Porém, ainda nesse ano, ele se envolveu em uma briga com um dos seus vizinhos, o que fez eles. Logo, o Live Corpse se tornou fugitivo da polícia por alguns dias, até que ele decidiu encerrar a sua própria vida para não ser preso. Mas esse não foi o único caso controverso envolvendo o Flash e o Newgrounds, já que em 2002 foi criado o polêmico jogo Kindergarten Killer, que pelo nome você já deve imaginar que ele não tem o melhor dos conceitos. Nele o jogador controla um zelador que começa um ataque no jardim de infância onde ele trabalha. E eu não preciso explicar o que aconteceu depois, né? Esse jogo ganhou a atenção da mídia em 2008, quando ele foi relacionado a um atentado que aconteceu na Finlândia, onde um jovem de 22 anos matou 10 pessoas em uma escola localizada em uma pequena cidade do país. Após esse incidente, o jogo foi removido do Newgrounds, porém ele ainda pode ser jogado hoje em dia, e existem vários vídeos dele no YouTube. Agora, seguindo em frente, não dá para falar em jogos em Flash sem mencionar os sites que hospedavam esse tipo de jogo. Após o grande boom dos jogos Flash impulsionado pelo Newgrounds, vários outros sites começaram a surgir na internet para hospedar esses jogos, inclusive alguns sites brasileiros, como o extremamente popular Clique Jogos. Inclusive foi no Clique Jogos que eu me deparei pela primeira vez com os meus dois jogos feitos em Flash favoritos, o Sword and Sandals e o Age of War, que apesar de ambos eu sempre ter passado raiva pelas dificuldades deles e poucas vezes ter ido longe, esses jogos em particular ainda têm um espaço bastante especial nas minhas memórias. E acredito que um fenômeno que esses sites criaram em muitas pessoas que o experienciaram é de ter um jogo meio obscuro e pouco comentado que te marcou por algum motivo aleatório. Existem vários jogos que entram nessa categoria pra mim, e um deles se chama For Real's Madness, que é um jogo que faz parte de um gênero que surgiu por causa do Flash, onde você controlava um veículo e tinha que passar por um percurso sem o destruir. No caso desse jogo em particular, o jogador controlava um caminhão monstro. E eu só descobri pesquisando para fazer esse vídeo que esse jogo tem duas sequências. Mas enfim, uma das empresas que também foi uma grande responsável pela proliferação de jogos Flash no Brasil foi a saudosa Digerati, que lançava lá pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000 vários CDs que vinham junto com as suas revistas, que muitos deles vinham compilações de jogos Flash, que inclusive muitos desses CDs lançados pela Digerati são hoje considerados perdidos. E falando de sites que hospedavam jogos Flashes, algo que particularmente também fez muito parte da minha infância foram os sites oficiais de canais de TV como o da Cartoon Network, da Nickelodeon e da Disney, que disponibilizavam jogos baseados nos programas que passavam nesses canais. E não é preciso dizer que o da Cartoon Network foi o que mais me marcou, afinal, ele que possuía o maior volume e variedade de jogos, sendo os que mais me marcaram com certeza sendo o jogo do KND chamado Tummy Trouble, em que os inimigos do jogo eram comidas estragadas que te davam dano te forçando a comê-las, o jogo do Dudu e Edu, onde você tinha que destruir os carros dos seus inimigos, e é claro, os inúmeros jogos do Ben 10, principalmente aquele que tem os porquinhos da Índia gigante como os primeiros inimigos. E é claro que, como muitos de vocês devem estar comentando aí embaixo, sim, é bem frequente o caso de você ter algum jogo em Flash que você jogou na sua infância que você simplesmente não consegue lembrar
lembrar o nome. Isso aconteceu comigo diversas vezes, porém felizmente a grande maioria eu consegui, depois de agoniantes anos, sendo apenas uma memória distante, descobrir de uma vez por todas qual era o nome do jogo. Um deles que eu redescobri foi um jogo da série Cat Scratch que eu joguei em algum momento no site da Nickelodeon, provavelmente, sendo o jogo chamado Catch Me If You Can. E também não podemos esquecer de mencionar o plugin irmão do Flash, o Shockwave, que abriu as portas para se produzir jogos em 3D para os navegadores. E dentre vários jogos que me marcaram pessoalmente, existem dois que sempre que eu relembro deles é muito nostálgico. Sendo o primeiro deles o FFX Runner, que é um jogo onde você controla um carro que tem que fugir de outros carros que tentam te destruir, sendo que o objetivo do jogo é você fugir do mapa sem seu carro ser destruído no processo. E um outro que me marcou bastante também foi o clássico Street Chess, que era um jogo de skate que você tinha que seguir um percurso para fazer o máximo de pontos possíveis, o qual também ganhou algumas sequências. E parece que o Shockwave deixou de ser usado alguns anos antes do fim do próprio Flash, já que eu me lembro de tentar jogar alguns jogos que precisavam do plugin do Shockwave não funcionando desde meados de 2016 a 2017. Mas falando de jogos esquecidos, uma coisa que sempre assombrou os jogos Flash era a enorme possibilidade deles se tornarem mídias perdidas, e isso infelizmente aconteceu com vários jogos. Afinal, o Flash era bastante usado para criar jogos e animações que não tinham o objetivo de ficar por aí para sempre. Existiam alguns jogos que foram feitos para promover alguma campanha publicitária ou de conscientização, os quais ficaram conhecidos como advert games. Existem vários jogos nesse estado, mas um que eu me lembro de ter jogado foi o Dark Temptation Game Saga, que foi feito para promover uma nova linha de desodorantes da Axe. Nele, o jogador controlava o bizonho Homem Chocolate, que me deu vários pesadelos na época. O jogo estava disponível no próprio site da Axe em meados de 2008, porém, em algum momento o jogo foi retirado e atualmente ele se encontra perdido, sendo que existem apenas algumas poucas gameplays disponíveis no YouTube. E o caso de um jogo que foi posteriormente encontrado, graças inclusive ao esforço do Discord do Lost Media Brasil, foi o jogo Legítima Defesa, que foi feito para protestar contra o atropelamento de ciclistas no Brasil, motivado principalmente por um atropelamento de um ciclista que aconteceu em Porto Alegre em 2011. E o jogo feito para levantar essa causa traz novamente aquele apelo mórbido dos jogos Flash, já que no jogo você controla o carro que atropela os ciclistas. Pois é, esse jogo ficou anos indisponível, mas hoje em dia ele pode ser jogado através do Flashpoint. Inclusive, quando falamos de qualquer tipo de mídia Flash, não podemos esquecer de mencionar que muitos dos jogos em Flash não foram perdidos pelo tempo graças à iniciativa do Flashpoint, que é um launcher que abriga diversos jogos feitos em diversas linguagens e plugins diferentes, incluindo Flash. E eu acredito que exista uma grande possibilidade do jogo em Flash que marcou a sua infância esteja jogável lá, a não ser que você tenha jogado uma coisa muito obscura em um lugar um pouco questionável, enfim. Mas o que aconteceu com o Flash? Bem, como muitos de vocês sabem, a Adobe encerrou o suporte do Flash Player no dia 31 de dezembro de 2020. A partir de lá, se tornou praticamente impossível usar o Flash na maioria dos navegadores, e a decadência do Flash aconteceu por causa de diversos fatores diferentes, como por exemplo, quando o Steve Jobs anunciou o primeiro iPhone. Muitos acreditam que esse evento foi o primeiro prego no caixão do Flash, já que o fundador da Apple anunciou que os seus dispositivos não suportariam o Flash. E como também, após esse evento, nós entramos em definitivo na era dos smartphones, o Flash começou a rapidamente perder espaço, já que ele tinha diversos problemas de segurança. No fim, ele foi substituído pelo HTML5, que é uma linguagem que está presente em grande parte da internet hoje em dia. Até mesmo o programa Flash trocou de nome e hoje ele é conhecido como Adobe Animate. No fim, apesar do Flash nos seus últimos momentos ter morrido como uma tecnologia ultrapassada, o seu legado na internet é indiscutível. Não só pelos jogos que foram criados e distribuídos pelo Flash, mas sim de toda a cultura que foi criada ao redor dessa tecnologia. Muitos jogos que inicialmente foram feitos em Flash, hoje em dia possuem versões mais atualizadas e disponíveis em plataformas mais modernas como a Steam, o mobile e até os consoles. Além de ter dado a primeira
primeira chance para renomados artistas encontrarem o seu público inicial. E uma frase que eu sempre ouvi relacionada ao Flash é de que muitos jogos feitos nele eram uma grande experiência. Nesses projetos eram testados mecânicas únicas e inovadoras que dificilmente poderiam ser testadas em outro tipo de produção. E toda a magia de materiais feitos em Flash, acredito eu, esteja nisso. Ele foi uma das primeiras ferramentas acessíveis que deu a oportunidade de qualquer um dar vida às suas ideias mais malucas. E por isso eu acho que o Flash nunca deve ser esquecido. Que descanse em paz. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Falar sobre Flash era um tema que eu queria falar há muito tempo. Alguns diriam que eu estou atrasado uns 2 anos para fazer esse vídeo, mas acredito que a história do Flash ainda é bem interessante. Então eu finalmente resolvi tirar essa ideia de vídeo da gaveta. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, além de deixar um like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.